Esta é a cannabis, um tipo de planta com variedades diferentes e muitas aplicações. Fabricação de fibras, óleos para fins medicinais e como droga psicoativa. No uso comum, a gente chama de maconha. E mais uma vez, a maconha está no centro de uma polêmica. Em dezembro, uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária permitiu que produtos feitos com cannabis para uso medicinal sejam vendidos em farmácias, mediante receita médica. O Brasil está seguindo assim, então, um exemplo de países como Alemanha, Austrália, Canadá, Itália, Suíça, entre outros. Mas a maconha que vai ser vendida em farmácias é a mesma maconha usada para fins recreativos? Vamos ouvir o Dr. Pedro Pierro, que é neurocirurgião. O que nos interessa mais são alguns dos componentes que tem na planta, principalmente um deles chamado canabidiol. O canabidiol ele não tem o efeito psicoativo da planta da cannabis, isso é do THC. Espera, como é que é? Então, o canabidiol é uma das substâncias químicas da cannabis. Pesquisas têm apontado para os seus efeitos terapêuticos. Já o THC é uma outra substância química da cannabis, e ele é que é o responsável pelos efeitos psicotrópicos. Mas a planta, ela é a mesma. Nós temos chamado plantas crioulas, que são as plantas nativas. Elas têm uma quantidade de CBD e THC normalmente muito equilibradas, porque o CBD ele compete com o THC, então ele não deixa ter o efeito psicoativo. Só que nas últimas décadas, o uso adulto que era de interesse era o THC. Então foi feita uma série de mudanças genéticas na planta, onde hoje nós temos plantas enriquecidas demais com THC, quase não tem CBD. Esse desequilíbrio do que a gente chama de fitocannabinoides, isso não é legal do ponto de vista médico. Só fazendo um paralelo da papoula, nós tiramos a morfina, tiramos a heroína. Quer dizer, da mesma planta, você consegue ter um uso medicinal e um uso adulto, sem nenhuma conotação médica. Com a cannabis a gente tem basicamente a mesma coisa. Mas quem tomar o remédio vai sentir o mesmo efeito de fumar maconha? O remédio à base de fitocannabinoides, que é retirado da cannabis, ele não vicia, ele não tem poder de te provocar algum efeito psicoativo, você não vai ter alucinação, e isso não quer dizer que ele não possa ter efeitos colaterais como qualquer outra medicação. Por isso é muito importante o acompanhamento médico, ser feito um tratamento realmente. O Dr. Pedro diz que tem tratado com remédios à base de cannabis pacientes que sofrem de epilepsia, dor crônica, Parkinson, Alzheimer, doenças inflamatórias intestinais, glaucoma, entre outras. Para quem acha que a cannabis é uma planta moderna, o Dr. Pedro lembra que ela já era usada pelos chineses há mais de 2.700 anos. Os egípcios e os hindus também usavam a planta para fins medicinais. A deusa egípcia Sechat tem inclusive uma folha de maconha na cabeça. Segurança da droga, isso ninguém se discute. Maconha pode viciar, não é legal fumar, faz grandes maus à saúde, mas maconha você não tem overdose. Você não tem nenhum caso descrito de alguém que morreu porque estava fumando maconha. Fumou maconha, pegou o carro, bateu e morreu. Tudo bem. Por isso que a droga não é isenta, mas uma overdose, como nós temos com benzodiazepínicos, como opioides, que são os remédios para dor à base de morfina, que é uma crise hoje nos Estados Unidos. São quase 200 pessoas que morrem por dia por conta disso. Por isso que lá eles avançaram muito nessa questão da cannabis. É uma alternativa a ser usada em relação à morfina e outros opioides. Ela é uma droga segura. Quanto a isso, quanto a fatos e argumentos, não tem o que se discutir. Agora, a melhor forma de utilizar, quanto de CBD, quanto de THC, óleo full spectrum, CBD isolado, outros canabinoides isolados, isso concordo, a gente precisa avançar muito. Tem muita coisa a ser discutida, tem muita coisa a ser estudada e, graças a Deus, muita coisa a ser descoberta. Nós estamos molhando o calcanhar dentro de um mar de opções que a cannabis pode nos dar.